A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Eu sou Débora Cristina e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nome de Jesus, amém? A palavra que eu trago hoje está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que fala assim: porque se de todo modo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos lá entender um pouco. Aqui, irmãos, nesse tempo a qual aqui foi lido, o povo judeu estava decretado a morte. Ramã, um homem abaixo do rei Assuero da época, ele odiava os judeus. Ele é um agagita, filho de Emidata, a qual alguns falam que ele é descendente lá dos amalequitas, a qual Saul foi ordenado matar todos. Então ele é rival totalmente dos judeus, ele odeia os judeus. E esse homem, ele tem poder, porque ele está abaixo do rei. E o rei liderava 127 províncias. Então Ramã pediu ao rei que fizesse um decreto de morte para o dia 13 de Adar, para todos os judeus. Aí observe que agora Esther sendo judia, só que ela era esposa do rei, e ela não tinha falado para o rei que era judia até então. Mas o tio dela, judeu, ali da província de Susa, fala para Esther: se tu se calares nesse tempo. E quantos de nós, irmão, quantos de nós no tempo de falar, a gente se silencia? Quantos de nós no tempo de se silenciar, a gente fala? A gente tem um exemplo de Eli, lá em 1 Samuel, um homem escolhido por Deus para cuidar das coisas de Deus. Um sacerdote que no tempo de falar, ele se silenciou para corrigir os seus filhos. Os filhos de Eli, quando as pessoas traziam ofertas, as comidas, os filhos de Eli eram os primeiros a colocar seus garfos e pegava a carne, comia sem maior respeito, sem maior reverência. E o pai não os repreendia, porque ao próprio Senhor falou: Eli, você honrou muito mais seus filhos do que a mim. Então não era tempo de Eli se silenciar na educação dos filhos. Era tempo dele falar, punir, corrigir. Mas Eli pagou um alto preço por se silenciar, não repreender. Pagou um alto preço com a vida dele e dos filhos. Irmãos, devemos aprender a hora da gente falar e a hora da gente se silenciar. Devemos aprender a pedir direção de Deus, que devemos nos posicionar na hora certa, no momento certo. Esther, ela estava sendo ali posta, uma pressão sobre ela. Por quê? Porque seu tio disse: será? Tu vai se calar agora nesse tempo? Só que Esther, ela já quis botar uma desculpa ali diante para esse problema. Ela, rainha, não tinha falado que era judia. Ela poderia muito bem se silenciar, optar por essa opção: vou me silenciar e deixar o povo perecer. Ela já estava 30 dias sem ver o rei, e pela lei ela não poderia se apresentar diante do rei se o próprio rei não a chamasse. Então o que é que ela fez? Ela mandou avisar ao tio dela, dizendo: olha, todo mundo aqui é testemunha de que o rei não me convida, não me chama, e pela lei, a rainha que se apresentar diante dele morre se o rei não levantar o cedro para ela.
Observe que a primeira coisa que veio na mente dela foi essa, de dar logo isso, olha, eu não posso entrar lá. Só que o tio dela enfatiza, fala assim, tu pensas que o socorro, se não for por ti, vai vir para os judeus. Observe que quando tem alguém clamando, meu irmão, o socorro, quando alguém clama ao Senhor, o socorro sempre vai vir. Observe que o tio dela enfatiza isso. O socorro e livramento virá, seja por ti ou não. Observe que Mardoqueu e todo o povo da província ali, todos os judeus, quando soube do decreto, rasgaram suas vestes, se humilharam na presença do Senhor, oraram, clamaram. Irmãos, todo aquele que clama ao Senhor, ao Deus vivo, todo aquele que busca socorro em Deus, pode ter certeza que o livramento virá. No Salmo também fala isso. O salmista 121 fala, o meu socorro, ele vem do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, toda vez que você estiver numa situação de perigo, você estiver numa situação que é o fim para você, lembre que quando você pede socorro, quando você coloca teu socorro no lugar certo, o livramento vai vir. E Mardoqueu enfatiza isso, diz, olha Esté, tu pensas que se tu te calares, socorro e livramento para o povo judeu vai vir, seja por você ou seja por outro. Olha a confiança, a fé e a certeza que Mardoqueu passa, dizendo que vai vir o socorro, seja por ela ou não. E eu acho tão interessante essa história, irmãos, tão interessante que ele lembra Esté, da onde ela saiu. E é muito importante, irmão, quando a gente chegar lá, naquele lugar qual a gente tanto almejou, a gente tanto quis, a gente não se ensoberbecer, mas lembrar da onde Deus nos tirou, lembrar da onde eu saí para estar naquela posição, naquele lugar. E Mardoqueu lembrou Esté dizendo, será se não foi para esse tal tempo que você está aí nessa posição de rainha? Será se não foi para isso que o Senhor, entre todas as virgens, escolheu e separou você para este tempo? A Esté fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar 3 dias e todo mundo vamos jejuar. E se eu perecer, eu perecerei. Tipo dizendo, eu vou me entregar. Se assim for a vontade de Deus, vai ser. Se for para mim morrer, pelo povo judeu, morrerei. E Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, que deu livramento, não só para Esté, de morte, mas deu para todo o povo judeu. E observe que Deus não aniquilou o decreto que já havia sobre o povo judeu de morte, mas Deus faz um novo decreto, agora dando oportunidade para o povo judeu, o povo se defender, lutar pela sua vida. Por quê? Porque Deus, irmãos, lutaria em favor do povo judeu. Irmãos, Deus, ele trabalha sim ao meu favor e ao teu favor, mas devemos nos posicionar, devemos clamar, devemos confiar e ter certeza que Deus vai agir ao nosso favor e nos posicionar da maneira certa, assim como Esté se posicionou e assim como Mardoqueu confiou, sabendo que o Deus dele ia dar livramento não só para ele, mas para todos os judeus que estavam ali naquelas províncias. Amém? Que assim também nós venhamos confiar nesse Deus de livramento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.